Bem-vindo a todos. Vamos conversar mais uma aula de conceitos básicos de química. Nesta aula, nós vamos abordar o ciclo da água. Essa abordagem vai ser mais pelo lado do conhecimento químico mesmo, dos assuntos que nós estudamos em química. Mas esse tópico, o ciclo da água, ele é muito importante. Ele é estudado em biologia, ele é estudado em geografia. Então, é um assunto que permeia muito os processos seletivos, né? O Enem aborda muito. Então, você precisa ter um conhecimento amplo sobre esse ciclo da água e a sua importância. Nesta aula, a abordagem vai ser mais pelo lado do conhecimento químico mesmo. Mas eu deixarei mais um vídeo lá de geografia, o professor dando aula, para você interligar esses conhecimentos, tá bom? Então, primeira coisa, você tem que entender que existe o grande ciclo da água, né? Ou ciclo grande, né? E o ciclo longo, que nós chamamos, ou grande ciclo, e o ciclo curto ou pequeno, tá bom? Então, vamos entender a diferença. Primeiro, o ciclo curto, o nome já fala, curto, né? Pequeno, é porque a água ela percorre um caminho menor até voltar de onde ela saiu, tá? Nós vamos perceber isso. Então, aqui, o ciclo da água consiste no sistema de transformações que a água sofre. Nós já estudamos as mudanças de estado da matéria, por isso eu achei melhor já introduzir esses conhecimentos do ciclo da água nessa parte de mudanças de estado, tá certo? Então, a primeira coisa que acontece, a água, tá certo, que está na superfície do nosso planeta, nos lagos, nos rios, nos oceanos, essa água ela absorve a energia do sol e ela sofre uma evaporação, né? Que é um tipo de vaporização que nós já estudamos. Ela vaporiza, mas ela vaporiza através da evaporação. É uma vaporização mais lenta, ela absorve a energia, né? Lembra que esse processo é um processo endotérmico, precisa absorver energia, e estas partículas de águas ou moléculas de águas, elas passam do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor, tá bom? Já no estado de vapor, essas partículas elas sobem, e à medida que elas vão subindo em determinadas altitudes, a temperatura ela é baixa o suficiente, porque você sabe que quanto mais você sobe na atmosfera, mais vai diminuindo a temperatura, tá bom? A temperatura diminui e também diminui a pressão atmosférica. Então são coisas que vão diminuindo à medida que você sobe, porque vai diminuindo a quantidade de gases presentes na atmosfera. Então você vai subindo, as partículas vão subindo e em determinadas altitudes elas começam a condensar. Então notem que tem muito conhecimento químico aqui, né? A evaporação, a condensação. Então, essas partículas elas condensam. Esse processo de condensação é um processo que libera energia, é exotérmico, né? Nós já vimos isso. Então ela libera energia justamente porque a temperatura lá em cima é baixa. Então essas partículas começam a perder a energia para o ambiente e elas vão formar as nuvens, tá? Que são pequenas gotas de água, tão pequenas que elas não conseguem cair ainda, tá bom? Só que com o passar do tempo, essas gotas elas vão aumentando de tamanho, elas vão se acumulando, ficando maiores devido à condensação, até o momento que precipita. Tá certo? Essa precipitação, na verdade, é justamente a queda desta água na forma líquida, tá bom? Então você tem a precipitação, que é a chuva que nós chamamos, não é isso? Então a água ela acaba voltando para onde ela saiu. Às vezes essa chuva cai no próprio oceano, no próprio lago, às vezes essa chuva cai em outras regiões, mas quando ela cai em outras regiões, ela percorre um caminho formando rios, tá? E ela acaba voltando sempre para de onde ela saiu. Então você tem aí um processo cíclico, tá certo? Por isso que é o ciclo da água. O ciclo curto é porque este caminho, evaporação, condensação, é um caminho mais curto, né? A água demora um tempo menor para voltar de onde ela saiu, tá bom? Então esse ciclo é chamado
o ciclo pequeno, o ciclo curto da água, tá certo? Então, lembrando que essa chuva pode acontecer em outras regiões, né? Essa chuva pode acontecer nos continentes, mas ela vai formar os rios, né? Os lagos, que também vão evaporar. Essa água ela se infiltra no solo também, e quando ela se infiltra no solo, ela vai formar o lençol freático, né? Porque ela acaba encontrando lá embaixo uma rocha impermeável onde ela não consegue atravessar, e ela fica em cima dessa rocha correndo como se fosse um rio subterrâneo. Nós chamamos isso de lençol freático. Ela pode formar também depósitos de água subterrâneo, que são chamados de aquíferos, não é isso? Então isso você estuda mais na parte de geografia mesmo. Mas esta água, ela sempre acaba retornando, tá? Para de onde ela saiu, né? Em geral. Então por isso que é um sistema chamado de ciclo, tá bom? Então o que você precisa aprender aqui em química é essas mudanças de estado da matéria, tá? Tá ok? Então esse é o pequeno ciclo, ou ciclo curto da água. O ciclo longo ou grande, o que é que muda? Tá? A gente vai perceber a mudança aqui, ó. Então você tem a evaporação, né? Da mesma maneira, absorve energia, você tem a condensação, tá certo? Você tem a precipitação. Aqui é o ciclo curto, né? Olha só. Mas quando essa chuva acontece nos continentes, o que pode acontecer? Esta água, ela é aproveitada pelos organismos vivos, tá? Ela entra no metabolismo desses organismos vivos, animal ou vegetal, tá bom? Então, quando essa água ela tá absorvida por esse animal ou vegetal, aí ela já demora um tempo maior para ela voltar, porque ela vai participar dos processos metabólicos, né, desse organismo, não é isso? Então, nesse processo, ela leva um tempo maior, mas ela vai acabar sendo eliminada pelo organismo também, né? Tá certo? Então, ela acaba voltando, tá, para a natureza, de alguma maneira. Você tem a respiração, tá? Você tem a transpiração, você tem a excreção, tá? Desses seres vivos, e através desses processos eles acabam eliminando água também, tá certo? Então esta água ela acaba retornando para a natureza. Só que como entrou aqui, né? A água participou agora dos ciclos biológicos desses organismos, ela demora um tempo maior para voltar para o ciclo, né? Para percorrer esse ciclo. Aí você tem o que nós chamamos de ciclo longo ou grande ciclo da água. Então é essa a diferença na realidade, tá bom? Então você tem o ciclo pequeno, que você não tem a participação aí dos organismos vivos, tá certo? Do animal ou vegetal. A água, você não conta essa participação dos seres vivos. Aí você tem um pequeno ciclo da água. E você tem um grande ciclo da água, o longo ciclo, onde você tem a participação desses seres vivos, certo? Quando a água cai nos continentes, tá bom? Então você vai ter essa participação dos seres vivos nesse ciclo da água. Então esse ciclo da água é muito importante, tá, para todo o sistema da natureza, né? Tá? Ela influencia na natureza de maneira bem importante, tá bom? Então por isso que essa parte é estudada lá em biologia, é estudada em geografia também. Mas aqui a nossa visão é apenas a visão mais química mesmo desse ciclo da água, ok?